Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver o diretor do Cuiabá, Cristiano Dresch, vai falar sobre o que o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovesan, disse em relação ao pagamento do Ranielli para o Cuiabá. Se ele acha que o Corinthians vai pagar até a data estipulada pela CNRD e o que pode acontecer se não pagar. Então vamos para o vídeo. E o Emerson Piovesan, o diretor financeiro do Corinthians, falou ontem à noite aqui, não vamos pagar, não tem dinheiro. E não pagou mesmo, né? Então, o presidente do Cuiabá está conosco aqui para a gente poder falar um pouquinho desse tema. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, Pretzel, boa noite aí, Capelandes, boa noite. Boa noite. Prazer participar com vocês. Muito obrigado. Quanto tempo na presidência aí, presidente? Eu estava ouvindo você falar, né? O Cuiabá desde a origem, desde a fundação, sempre foi um clube empresa, né? O Gaúcho já fundou o Cuiabá em 2001 como um clube empresa, naquela alteração que teve na lei ZIP. O Cuiabá, quando nós compramos ele em 2009, a gente comprou uma empresa, uma sociedade de cotas limitadas, né? E quando a lei da SAF passou a vigorar, o Cuiabá foi a primeira SAF na Série A do Campeonato Brasileiro a começar a funcionar nesse novo formato, né, de clube empresa, né, SAF. Então, aqui sempre teve dono, né? Sempre teve pessoas colocando o patrimônio pessoal em risco, né? Totalmente diferente desses clubes aí que vocês estavam falando. Não, perfeito. Aí é o modelo, aí tá certo. Vai ter um dono, né? O dono que ganha ou perde. Aí tá tudo certo. Dura quando não tem o dono, que é um clube associativo, e os dirigentes vão se perpetuando ali. E normalmente deixam um grande pepino para trás, um grande buraco para trás. Mas quando tem um dono, quando é uma SAF, aí tá tudo certo. Aí é isso mesmo. Bom, presidente, ontem nós entrevistamos aqui o diretor financeiro do Corinthians, o Emerson Piovesan, e ele, pra gente aqui ao vivo ontem, já antecipou que o Corinthians não ia pagar, não tinha dinheiro para pagar. Aliás, a Nina Gagliotti fez um apanhado aqui, os trechos mais importantes que disse o Emerson Piovesan. Eu gostaria, por favor, que o senhor ouvisse com a gente aqui, até para poder dar um embasamento para o senhor responder ao Corinthians. Vamos lá, João, por favor. O Corinthians tem até meia-noite para pagar 4 milhões e meio de reais ao Cuiabá, seu Piovesan? Bom, nós temos alguns valores pendentes, temos que realmente, assumimos que temos, mas a gente tem uma sequência de pagamentos que até hoje não temos esses pagamentos, tá? Não temos os recursos para esse pagamento. Então, a gente tem um valor a ser pago hoje, que a gente tem 5 dias pela sequência de pagamentos, que isso vence dia 22, para a gente fazer esse pagamento, entendeu? Então, além desses 365 dias que foi colocado aí, tem como é que se fala? Uma tolerância de mais 5 dias que vence dia 22, e é isso que a gente está em busca de recursos para fazer esse pagamento. Cuiabá não entende dessa forma. O Cuiabá entende que pelo acordo que foi feito lá atrás, inclusive pelo Augusto Melo, o Corinthians não acertando hoje até meia-noite, o Cuiabá e entre outros clubes que tem esses valores, esses montantes a receber, eles podem entrar pedindo um transfer ban para o Corinthians. Sim, eles podem fazer isso se eles entenderem que devam fazer, eles farão, mas nós temos, pela legislação, a gente tem mais 5 dias para fazer esse pagamento. Tá claro que hoje o Corinthians não vai pagar o Cuiabá, não é, seu Piovesan? Hoje não vai ter 4 milhões e meio na conta do Cuiabá, né, até meia-noite. Não terá esse pagamento. Bom, tá aí então, seu Cristiano Dresch. O senhor ouviu aí, né, o que de mais importante falou ontem aqui a nós o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovesan. O que o senhor tem a dizer ao Corinthians nesse momento? Hoje eu já dei algumas entrevistas sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa eu acho que o primeiro ponto é levar a sério, né, as coisas, que os compromissos que são assumidos. Quem pediu a criação desse plano coletivo na CNRD foi o próprio Corinthians, né? Não foi o Cuiabá
que pediu para pagar essa parcela no dia 17 de julho, foi o Corinthians que entrou na CNRD querendo fazer uma centralização dos seus débitos. Foi assumido esse compromisso pelo Corinthians. Faz muito tempo que eles sabem que essa conta vence. O Cuiabá não tem culpa se o Corinthians virou um caos político, né? Nós vendemos o Ranieri pro Corinthians, né? A gente confiou na marca Corinthians quando a gente vendeu o jogador. O jogador era o sonho da vida dele jogar no Corinthians, né? A gente via que era um jogador que iria se adaptar ao estilo do Corinthians, né? E nós não temos culpa do que está acontecendo na vida do Corinthians, né? A gente tem que parar de ficar romantizando o calote. O que a CNRD fez para o Corinthians, ela não faria para o Cuiabá. Ela fez porque o Corinthians não pode quebrar. Mas o Cuiabá, que é um clube pequeno aqui do Mato Grosso, que teve que recorrer ao mercado financeiro agora nesse ano, pegar 10 milhões de reais emprestado, está pagando 150 mil reais de juros por mês, e esse sim pode quebrar, ele pode perder seus funcionários, ele pode ser rebaixado para a Série C, para a Série D, e voltar aonde ele teve lá no início. Mas o Corinthians não, né? O Corinthians tem que ser privilegiado com um plano de pagamento a perder de vista, Casas Bahia, né? Sem juros, né? Que para mim é uma aberração esse plano não ter sido, não incidir juros, né? E um plano que eles já sabiam há muito tempo que vencia ontem. Eu acho que lá no Corinthians deve ter um sistema de contas a pagar, contas a receber, e lá deve ter um relatório que eles sabiam que ontem, quer dizer, a nossa parcela ia vencer. Né? Então não adianta vir, né? Falar, não, porque não sei o que, não tem presidente, é isso. Não. Infelizmente a gente precisa receber, eu preciso pagar minhas contas, né? E eu espero que no dia 22, até o dia 22, esse dinheiro caia, e caso não cair, eu tenho certeza absoluta que no dia seguinte a CNRD já vai emitir o transfer ban do Corinthians e vai colocar a primeira, né, iniciativa para esse caso, e é o que já tinha sido combinado desde da proposição desse plano coletivo que o próprio Corinthians fez. O Cristiano, o Corinthians deve para outros times também. Vocês conversam entre si? Vocês fazem uma campanha ou um protesto conjunto para que essa dívida seja paga o mais rápido possível? E uma outra só em cima disso, você acredita que até o dia 22 você vai receber? Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Eu não apostaria nas minhas fichas, não. Ali é uma caixinha de surpresa. Eu espero receber porque eu preciso do dinheiro. Né? Eu converso sim com outros credores. Eu acho que poucos têm a coragem de vir aqui colocar a cara a tapa, né? E se expor, né? Por tentar melhorar, né, o futebol, tentar melhorar o ambiente. Né? Eu acho que hoje a gente não tem, acho que nenhum clube do Brasil tem segurança jurídica para vender um jogador para o Corinthians, para vender um jogador para o Santos, para o Atlético Mineiro, para o Grêmio, que são os clubes que devem o Cuiabá. Né? Então, eu acho que essa iniciativa minha, às vezes com palavras mais fortes, mais duras, né, vai trazer um benefício para o nosso futuro aí do futebol. Então, sim, eu converso com os credores e eu espero receber. Não aposto as minhas fichas nisso, mas eu espero receber. Cristiano, além do Corinthians, tem outros clubes que também devem para o Cuiabá. Se juntar todo esse dinheiro, quantos milhões o Cuiabá tem para receber, hein? Hoje passa de 40 milhões, né? São um pouco mais de 40 milhões de reais. Para nós é muito dinheiro, né? Provavelmente é mais do que o que a gente vai arrecadar esse ano, né? Então, assim, isso aí cria um problema enorme para nós. Não é fácil administrar esse tipo de problema, né? E nós esperamos, né, que a partir desse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, né, caso venha a surgir um transfer ban para o Corinthians, que isso aí sirva de exemplo e que seja o início da mudança. Ô Cristiano Capelanes, um abraço, prazer falar contigo mais uma vez. A gente vê que depois das suas declarações nas redes sociais, principalmente, elas reverberam demais, né? Você deu uma entrevista uma vez pro Pretz, eu tava em férias, né, Xandão?
que ele usou o termo Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Um ano atrás. Um ano atrás. Não, e isso repercute até hoje. Toda vez que o Cristiano ele fala publicamente, obviamente vem essas palavras mais duras, porque é isso aí mesmo, pô, tá devendo, tem que pagar. E aí alguns setoristas do Corinthians fizeram alguns levantamentos na época que o Cuiabá também deve a alguns clubes do futebol brasileiro, inclusive o Corinthians, com a situação do goleiro Walter, o Marquinhos lá atrás, que jogou no Cuiabá e depois foi, acho que pro Apoel, se eu não tô equivocado, o Corinthians ficou para receber. O Cuiabá hoje como instituição deve algum outro clube e deve o Corinthians também? Como é que tá essa situação aí com o goleiro Walter, sobretudo? Eu acho que para reviver tema também. O Corinthians continua dando um pouco de futebol brasileiro, né? Ele não acabou ainda, né? O Corinthians jogou contra o Ceará agora em Fortaleza anteontem e eles ganharam o jogo do Ceará. E o Ceará provavelmente vai chegar até o final do Campeonato Brasileiro desse ano lutando para permanecer, né? E esses pontos aí que o Corinthians ganhou do Ceará ontem vão fazer essa semana, vão fazer falta para o Ceará no futuro, né? Então acho que continua sendo dado, né, esse golpe. E desculpa, Preto, não tô ouvindo o retorno de vocês. Não, tá no ar, pode perfeito, continuar. tá perfeito. Pode continuar. Tá no ar. Assim, qual foi a outra parte da pergunta? Que se vocês devem algum outro clube no Brasil, se vocês dívida com esses clubes e se vocês devem o Corinthians pelo goleiro Walter. Não. Essa questão do Walter foi um erro no balanço do Corinthians, né? O Corinthians escreveu o Walter no balanço e na verdade era o Marquinhos. O Marquinhos é um jogador que foi vendido pelo Cuiabá para o Apoel do Chipre, né? E ficou combinado que a última parcela da venda seria repassada ao Corinthians, né? Essa parcela foi recebida pelo Cuiabá no ano passado, mais ou menos nessa época do ano. Nessa época do ano, o Corinthians já estava em atraso com o Cuiabá, da segunda parcela do Ranieri. A gente reteve esse valor, né? Porque não tem sentido, se você me deve 18 milhões e eu te devo 300 mil reais, não tem sentido eu te pagar os 300 mil reais, né? Claro. E quando o Corinthians entrou com o pedido do plano coletivo na CNRD, um dos itens já do plano coletivo e da construção dele foi esse encontro de contas, né? O Corinthians alegou que o Cuiabá devia esses 300 mil reais para ele, a gente alegou que esse valor seria abatido do que eles já nos deviam e a CNRD aceitou, e o valor que hoje a gente cobra já está descontado desse valor do Corinthians. Então, assim, são argumentos vazios, argumentos fracos, né, utilizados até pelo próprio Corinthians, dizer que no passado o Cuiabá pegou alguns jogadores emprestados do Corinthians. Eram jogadores que não serviam para o Corinthians na época. Minha última, Cristiano, de 0 a 10, qual a chance do Corinthians pagar até o dia 22, na tua opinião? De 0 a 10, qual a tua convicção? É difícil essa aposta. Eu acho que tá para uns 80% de chance de pagar, né? Maravilha. Vamos torcer aqui para que aconteça. Ô, presidente, uma última da minha parte também. Quem prometeu isso? Quem deu algum tipo de promessa aí? Foi o atual presidente? Foi o Stabile? O senhor conversou com o Stabile? Não. Eles nunca me ligaram. Eles me ligaram quando eles levaram o Antônio Oliveira e queriam prazo para pagar a multa, né? Eles nunca me ligaram. Quem ligou? Foi o Augusto ou foi o Fabinho Soldado, presidente? Foi o Fabinho Soldado na época. Soldado, tá. Ô, presidente. Não tem que me ligar, tem que me mandar o dinheiro. Ô, presidente, só uma última da minha parte. O senhor fala que o Corinthians vem dando um golpe no futebol brasileiro. O Cuiabá ainda tem para receber uma bela grana do Atlético Mineiro, do Santos e do Grêmio. Esses outros também estão dando um golpe no futebol brasileiro? Claro. Eu acho que, como eu disse, eu tenho um exemplo bem claro para dizer assim. O Cuiabá, no primeiro turno do ano passado contra o Corinthians, na Arena do Corinthians, a gente quase ganhou o jogo. A gente acabou levando o empate aos 40 minutos do segundo tempo, já no final da partida. E ali o Cuiabá estava praticamente na mesma faixa da tabela que o Corinthians, né? O Cuiabá e o Corinthians lutaram para ficar na Série A até o final. O Corinthians conseguiu se livrar, faltando acho que umas 3, 4 rodadas. No segundo turno, o time que veio jogar contra o Cuiabá aqui na Arena Pantanal era outro time. Tinha Memphis, tinha os estrangeiros ali que vieram no meio de campo, né? O zagueiro, Félix Torres. Ficou muito difícil para a gente conseguir ganhar deles, né? Eles contrataram um monte de jogador, não pagaram ninguém, vieram aqui, ganharam a partida, levaram os 3 pontos, né? O gol do Neymar, do Santos contra o Flamengo
né? Foi feito pelo Neymar. Eles pagam o Neymar, mas não pagam o Cuiabá. Entendeu? Então, assim, claro que os clubes que usam jogadores se aproveitam deles para ganhar ponto, de times que não podem fazer isso, que não têm essa capacidade de chegar no mercado e contratar um monte de jogador e não pagar, estão se aproveitando de quem não tem essa condição. Então, teoricamente, é uma frase forte dizer que está dando um golpe, mas é um golpe. Entendeu? É uma vantagem de vida que eles estão fazendo. Então, a gente tem que parar de ficar, né? Vamos tirar, às vezes tem que tirar para parar de passar pano e falar a verdade. Né? Não adianta eu ficar aqui fazendo política da boa vizinhança, se a conta chega para mim, eu tenho que pagar e eu tenho que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta. Então, é isso que a gente tem que dizer. Eu sou uma pessoa bem franca e direta, né? E tenho coragem de chegar aqui e falar isso. Presidente Cristiano Dresch, muito Dirigente obrigado. mais corajoso do mesmo, futebol brasileiro ao bater de frente com 4 grandes times. 4. Parabéns, viu, Cristiano Dresch? Muito bom. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Sucesso aí, Um abraço. boa sorte aí no restante da temporada. Muito obrigado. E aí, qual a sua opinião sobre o que o diretor do Cuiabá disse em relação ao golpe que Corinthians está dando no futebol brasileiro? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.